Olá, minhas queridas irmãs e irmãos. Eu vim trazer para você rapidamente a respeito das tecnologias que já chegaram no planeta. O que era para ser tecnologias futuristas não são mais, são tecnologias do agora, da nossa realidade. Tenho certeza que vocês vão adorar e como eu fiquei maravilhado com tudo isso, eu venho trazer para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito também. O vídeo é uma entrevista do nosso querido Lee Carroll, que canaliza o Cryon, ele entrevistando a pessoa que já está desenvolvendo toda essa tecnologia a respeito das energias gratuitas aqui em nosso planeta, em nossa orbe, na querida Gaia. Então vamos direto ao vídeo. Olá a todos, aqui é Lee Carroll, e esse é um outro streaming com Lee. E desta vez é muito diferente e eu fico muito empolgado por vários motivos, porque finalmente eu poderei mostrar sobre algo que Cryon tem dito, alguns dos desenvolvimentos que estão acontecendo, e o que parece ser um show de ciência, na verdade não é. Nós chamaremos de um show futurista, se você preferir, porque o que nós revelaremos hoje, o fato de ser empolgante é que é real ou será falso? As coisas que Cryon tem discutido e falado a respeito com relação ao nosso futuro. E especificamente, o futuro com eletricidade, com ímãs, com água. Isso tem sido provavelmente o tema de Cryon por uma década. Agora, começou lentamente, mas nos últimos anos, Cryon acelerou toda essa conversa e ficou muito específico a respeito do futuro, do magnetismo. Agora, qual seria aquele futuro? Cryon disse especificamente, e deixe-me dar-lhes a linha base, é a eliminação da rede elétrica para cidades, a dessalinização de água marinha e também o uso de magnetismo em água comum. Ele disse que o magnetismo tem propriedades que vocês não descobriram ainda, que irá empurrar e puxar coisas de formas que vocês adorarão e que irão eliminar todo o motivo para ter combustível fóssil e todas essas coisas. É equivalente ao que muitos estão chamando de energia livre, que não existe. Pergunte a um físico, há sempre um preço a pagar, mas não parece que seja assim quando você usa magnetismo. É uma força que está lá, disponível e é para sempre. Nós falaremos sobre isso também. Mas mesmo antes de irmos lá, e mesmo antes de falar de qualquer outras coisas que o Cryon disse, eu quero fazê-lo, eu quero apresentar quem nós encontraremos hoje. E o nome dele é Colin McClive, e ele está vindo para vocês desde Connecticut. Colin, você está aí? Estou aqui. Eu quero que você, nesse momento, simplesmente você falará sobre ciência, nós iremos entrar em coisas e as pessoas vão ficar de boca aberta daqui a pouco. Como nós conectamos? Nós compreendemos que você já leu Cryon e todas essas coisas, mas que você também é um anfitrião naquela área dos seminários de Cryon. Como tudo isso aconteceu para você? Em agosto de 2016, um amigo muito próximo me apresentou ao material de Cryon. E eu fiquei intrigado, eu fiquei mais do que intrigado. Eu fiquei tão feliz em encontrar tudo isso. Eu acabei lendo todos os livros de Monica Morani, e então, em fevereiro de 2018, de 2017 na verdade, eu percebi que todos vocês estavam procurando por anfitriões em Connecticut. E então, eu liguei para a organização e disse, eu posso fazer isto? E então eu fui um anfitrião para você em agosto de 2017 e foi assim que tudo começou. Foi uma forma engraçada de conhecer e eu adorei seu comentário para mim. Que foi, há uma forma de nos conhecer pessoalmente? Seja meu anfitrião. Sim, e funcionou. Por quantas vezes você foi meu anfitrião até agora? 2 vezes. 2 vezes. Bem, e acontecerá novamente, é claro. E nós adoramos a Costa Leste. E agora estamos, é claro, em casa. Estou em Califórnia, você está em Connecticut. E estamos fazendo esse show juntos, à distância. E será uma grande revelação, especialmente para aqueles que têm duvidado de algumas das coisas que Cryon tem dito. Deixe-me falar por um momento. Mesmo antes de eu entrar naquilo que Cryon disse e jogarei para você, passarei para você, para começar a dar informação sobre a realidade de algumas dessas coisas, é que nós acabamos de vir, fizemos um streaming, na verdade foi ontem. Nós fizemos o stream de Berkeley Springs. Nós estávamos na Califórnia, mas John Peterson e do Instituto Arlington, ele é um futurista e ele nos deu uma palestra sobre
no domingo, com relação ao que ele faz e o que os futuristas fazem, tudo isso. E ele lembrou que houve lugares na história que literalmente você não podia prever, mas que mudaram a história. Então é realmente muito difícil ser um futurista, a menos que você planeje certas coisas, que você pense que possam acontecer. E então ele falou sobre o modelo de computador que tem muitas formas, é muito complexo, e que de certa forma permite esse tipo de coisas. No entanto, neste momento, eu também estou ouvindo predições sobre o futuro que são bem terríveis. E todas elas são baseadas em todo esse princípio que John nos forneceu quando ele nos mostrou um peixe chamado Fred, eu acho que esse era o nome. E aquele peixe, naquele tanque, ele disse, somos nós. Ele disse, o peixe apenas sabe o que ele sabe, e ele sabe sobre o ambiente no qual ele está. Ele disse, para o peixe, a comida cai do céu todo dia, no tanque, sabe? E ele nada por ali, e ele é aquático, ele vê uma planta. E se você pudesse perguntar o peixe qual seria o futuro dele, ele diria, mais comida, cores diferentes, uma melhor planta. Em outras palavras, o peixe não pode compreender nada que ele não tenha visto. Agora, Cryon, o tema de Cryon sempre foi esse, não projete o futuro baseado no passado, mas é necessário um trunfo ou algo extremamente diferente para poder varrer e mudar o futuro. E então, John mostrou essas coisas e ele disse, sabe, indo de cavalos para carros, para computadores, eletricidade, tudo isso, e mudou absolutamente tudo a respeito do futuro. Então, por que estou dizendo isso a vocês? E o motivo é, nós estamos lá. E o que vocês estão prestes a ver hoje pode muito bem mudar qualquer modelo de qualquer futurista, devido àquilo que está prestes a acontecer. Cryon nos deu as dicas a respeito do que foi, mas não quando. Nós estamos em tempos únicos, e se eu disser a você que esses tempos únicos é quando, agora, antes de você terminar com esse programa, eu mostrarei e direi, contarei junto com Colin, coisas que você não esperava. E elas não são para o futuro, elas estão aqui agora. E o que nós mostraremos a vocês é o que Cryon disse, epitomizado, manifestado e começando de forma híbrida, neste minuto, instalado e funcionando. O que isso fará para o nosso futuro é mudar tudo. Mudará aquilo que é o que você pensa ser marginal. E se eu dissesse a você que será o fim das baterias? Agora, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas esta é uma das predições de Cryon. Bem, como pode ser isso? Sabe, você precisa da bateria para armazenar a eletricidade. Se você fosse para uma convenção de fotógrafos, há 50 anos. 50 anos, eu tive minha primeira câmera, era uma Pentax, nós estávamos tão envolvidos, os novos filmes que estavam saindo, de repente nós tínhamos o filme sensível chamado SA-100, era fantástico. E se eu voltasse naquela convenção, voltasse no tempo e dissesse, desculpe-me, mas não haverá mais nenhum filme daqui a 50 anos. Eles olhariam para você em silêncio e diriam, bem, então o que vai substituir? Quer dizer, o que poderia substituir isto? Eles não sabem o que eles não sabem. E isso é o que eu mostraria a vocês, até mesmo hoje. Vocês não esperarão aquilo que vocês estão prestes a ver. Vocês verão coisas que estão sendo desenvolvidas e até mesmo os híbridos do que Cryon falou a respeito irão revolucionar tudo. Em toda parte. Você acha que eu estou sendo super dramático? Espere, você decidirá. Aqui está o que Cryon disse, apenas um resumo. Em primeiro lugar, número 1, vai ficar mais frio. Isto é controverso. Estamos indo em direção a um outro ciclo que nós já vimos antes, você pode chamar de uma mini era do gelo se quiser. Não será perigosa, a não ser para aqueles que vivem em áreas muito frias, porque ficará muito mais frio. E aqueles que estão sofrendo agora são aqueles que estão percebendo que a rede elétrica, aquela rede elétrica que nós temos, não é suficiente. Ela não é robusta o bastante. Na verdade, você sabia que na Califórnia nós tivemos vários blackouts, nós nem tivemos um clima frio. Na verdade, como o Colin tem, não como em Connecticut, não como em Wisconsin, ou Dakota, ou Canadá, por exemplo. Fica tão frio lá que a rede elétrica falhará. Isso já aconteceu no passado. E o que acontece é que então as pessoas morrem. Então, é necessário um caminho, uma forma de criar eletricidade que não seja com a rede elétrica. Cryon tem falado sobre isso, então deixe-me voltar para o básico. Alguma vez você já brincou com ímãs? Eu espero que sim. Você percebe que há um poder, força lá. Eu quero dizer,
Poder real, você pode usar força, você pode ter ímãs estáticos. Eu sou um nerd, eu brincava com eles quando era criança. Eles são ímãs desse tamanho, que são tão poderosos, que eles se reúnem e se você tem que tirar o seu dedo do caminho, porque senão seu dedo vai ser esmagado, e eles querem ficar juntos. Um homem adulto, mesmo um homem forte, musculoso, tem problemas e dificuldades em colocar junto dois ímãs desse tamanho. Eles não podem colocá-los juntos, porque eles irão repelir um ao outro se estiverem na polaridade correta, ou então eles atrairão um ao outro de forma tão intensa que você não poderá nem mesmo separá-los. Então aqui está o ponto. Você diz, e daí? Brincando com o magnetismo, e daí? Se você fizer isso e você retornar daqui a 4.000 anos, é a mesma coisa. Em outras palavras, essa força nunca vai embora. O magnetismo é uma força, é um poder. Por que nós não estamos usando com um arranjo onde ele empurrará e puxará a si mesmo de forma muito inteligente em um equipamento, uma máquina, de forma que ele gire? E se ele girar de forma regular, desta forma, o que acontecerá é que você poderá criar eletricidade. Aqui está o que Cryon diz que está acontecendo. E para onde está indo? Daqui a 10 anos, 15 anos, 50, 4? Nós não sabemos. Mas aqui está o que Cryon diz, que eventualmente as coisas irão para lá. É que vocês terão motores magnéticos fechados, que giram por si mesmos devido a esse mecanismo de empurra-puxa. Eles nunca param. A única coisa que irá desgastar são os rolamentos. O magnetismo, os ímãs, nunca vão se desgastar. E aqui estão eles empurrando e puxando, girando, girando, girando. Isso significa que você terá produção elétrica perpétua, o tempo todo. E não requer nada. Você não precisa alimentar, você não precisa dar combustível. Pode ser miniaturizado. Eventualmente, o Cryon diz, que tal ter todos os seus aparelhos eletrônicos sem nunca precisarem de uma bateria? Porque eles sempre terão uma versão miniaturizada daquela produção de eletricidade. Que tal um iPhone que você não precisa nunca conectar na tomada? Que tal uma câmera que nunca precisa de uma bateria? Será o fim das baterias? As pessoas dirão, bem, precisa haver uma armazenagem em algum lugar. Bom, mesmo se você tiver essa produção de eletricidade em um carro como o Tesla, ela precisa ser armazenada em algum lugar. Você não pode dirigir um carro com apenas uma pequena coisa elétrica. E Cryon diz, esperem por algo, como aconteceu com o filme quando ele foi embora, algo que vocês não esperam. Ele chamou isso de algo que, na verdade, tem um nome que está sendo chamado de a Era do Supercap. Eu não explicarei isso, mas a capacitância não é armazenamento, na verdade. Ele está lá e parece que é, mas não é. Então, é um paradigma que nós não esperamos. Vocês podem imaginar um Tesla sem a bateria. Você pode imaginar no porta-malas do Tesla um carregador que está sempre funcionando, mesmo no meio da noite. Está sempre funcionando, sempre. E ele faz algo com o Supercap. De forma que não importa o que aconteça, não importa quando, você entra no carro e ele você vai dirigir, sem nunca precisar ligá-lo na tomada. Isso parece intrínseco, parece algo que você acha que poderia mudar o futuro? Ah, sim. E que tal isso? Que tal prédios que provêm sua própria eletricidade, que estão fora da rede elétrica? Uau! Você já está interessado? E que tal dessalinização de água? Finalmente, água marinha, que acontece sem calor e sem eletricidade fazendo aquilo, e depende de magnetismo. Talvez um pouco de eletricidade, mas nada como precisar aquecer ou evaporar, de forma que você poderia ter uma dessalinização em tempo real, quando a água entra e depois sai. Isso revolucionaria alguma coisa? Você sabe que algumas das cidades que nós temos, estão ficando sem água? É verdade. Eu estou na Califórnia. Nós temos isso agora. Por sorte, nós estamos no oceano. A costa leste, por sorte deles, estão no oceano. Nós temos grandes cidades, principalmente no oceano. A dessalinização, eu adoro essa ideia. Cryon diz, você poderia ser capaz de dessalinizar a água marinha, milhares e milhares de galões. Você poderia dizer, então como levá-los para as outras cidades que não estão na costa? E eu adorei o que Cryon disse quando eu tive a visualização, através de tubulações de óleo anteriores. Em outras palavras, nós não precisaremos mais de óleo. Então, talvez, a infraestrutura da entrega de água dessalinizada já esteja aí. Eu sei que você está girando os olhos e todas essas coisas, mas esta é a premissa. Quando? Quando esta invenção virá? O que eu direi a vocês a seguir é muito interessante. Cryon já ressaltou isso. Ele disse, quando as invenções estiverem prontas, elas não virão apenas uma de cada vez. Haverá múltiplas. Em outras palavras,
Serão vários sistemas usando o mesmo tipo de filosofia, todos de uma vez só. Vocês sabiam que os irmãos Wright, na época que os irmãos Wright voaram, que eles apenas venceram os franceses por 2 semanas? Em outras palavras, isso estava por todo o planeta, estava pronto, nós estávamos prontos para o voo. O quão rápido nós estamos indo no desenvolvimento de tecnologia e coisas novas. Foi John Peterson novamente que mostrou que é como se fossem 10 vezes. Toda vez que algo acontece como aquilo, nós temos 10 vezes o espaço da tecnologia antes de ir para uma outra. Então, há 10 vezes. Ele está falando sobre invenções e quão rápido as coisas vão. Eu posso dar a vocês uma pequena vinheta antes de passar para Colin. Meu pai, que sua alma seja abençoada, não está mais conosco, morreu quando tinha 86. Ele nasceu logo antes dos irmãos Wright voarem. E ele, é claro, depois dele morrer, ele já tinha nos visto ir à Lua. Está começando a entender a cena? Este é o começo de algo. E cada um de vocês que são inventores, principalmente se você está na nova era, especialmente se você tem trabalhado com energia livre, ou todas estas coisas, eu tenho uma notícia, novidade para vocês, porque um outro paradigma pode ter saído do grampo. E isto é o seguinte: toda vez que alguém quer que eu veja sua invenção de energia livre, e eu dou uma olhada, e eles acendem uma luz, por exemplo, ou o que quer que seja, eu digo, tudo bem, quando você vai mostrar isso para as pessoas? Quando nós vamos produzir isso? E eles dizem, não pode ser produzido porque alguém vai roubar isso. Então, o paradigma é este. Isso não pode acontecer porque é muita coisa investida na rede elétrica. Isso não pode acontecer porque é muita coisa investida nisso, naquilo. Portanto, não vai chegar às correntes principais. O governo vai roubar as indústrias e nós nunca veremos isso acontecer. Então, preparem-se para algo que vocês não esperavam. E Colin irá dizer tudo a respeito dessas mudanças de paradigmas, o que está acontecendo. Eu quero lembrar a vocês de algo. O voo. Nós começamos com hélices. Vocês sabem disso. E agora, nós temos motores a jato e tudo isso. Então, as coisas acontecem gradualmente e de uma forma que é um híbrido das coisas. Então, quando tudo isso começar a acontecer, vocês verão os ímãs, os motores magnéticos, todas essas coisas de uma forma híbrida. Antes de irmos para a elegância que Cryon descreveu e que eu acabei de dar a vocês. Isso está acontecendo. Isto é fantasia. Isto é algo que estamos apenas sonhando a respeito ou estamos nas vésperas de uma revolução que irá mudar o planeta. Eu agora passarei para Colin e ele vai dar a vocês os ABCs. Colin, o que está acontecendo? Isso é real ou não? É real. Então, primeira coisa que eu quero dizer. O último junho, depois de eu e meu sócio criamos Inovação T, Innovation T. E o motivo foi que nós vimos que poderíamos reunir tecnologias que já existem e tecnologias em desenvolvimento com relação à energia, água e alimentos que poderiam não apenas corresponder àquilo que o Cryon está falando, mas na verdade trazer tudo isso para o mundo neste momento. E então, eu procurei por 3 coisas. Uma é energia, a outra é eletricidade e água. E então, também alimentos. Porque, sabe, o que é a vida sem alimento? Então, eu procurei essas 3 coisas. Então, eu e você nos encontramos em janeiro de 2019, na Flórida, e falamos sobre isso. Você fez algumas introduções para mim, e com 1 mês e meio, eu não apenas me encontrei com os inventores e os engenheiros por trás da tecnologia sobre a qual falarei agora, mas também estudei suas soluções, avaliei e compreendi as implicações daquilo que eles desenvolveram. Então, a primeira coisa que nós fizemos, eu me encontrei com um engenheiro por trás dos casos de produção de eletricidade. E o que eu descobri foi que um grupo de engenheiros que por mais de 15 anos vinham desenvolvendo microturbinas eólicas magnéticas, geradores de motor magnético, armazenamento em baterias surpreendentes, que eles tinham, na verdade, usado na indústria de óleo, gás e mineração. Então, estes aparelhos, essas tecnologias, foram construídas para que eles pudessem ir para ambientes remotos e difíceis, onde a confiabilidade é fundamental. Então, o que eu vi foi que esses caras tinham desenvolvido, e eu vou falar um pouco sobre isso, microturbinas eólicas, que geram
desde quilowatts até centenas de quilowatts de eletricidade em espaços muito pequenos, e eu explicarei como isso acontece. Eles também desenvolveram geradores de motor magnético que podem produzir desde 20 kW de eletricidade, o que é energia bastante para energizar nossa casa, até 4,5 MW de eletricidade em 80 centímetros de espaço. Isso é fantástico. E então, o outro aspecto disso é que, sim, eles estão armazenando aquela eletricidade em baterias. E se você der uma olhada nessa foto aqui, você verá meu telefone celular próximo a uma bateria que armazena 20 kW de eletricidade. Isso é fantástico, impressionante, porque naquele pequeno espaço, eles podem literalmente armazenar uma quantidade fantástica de eletricidade. O que torna isso realmente interessante e tão atraente é como essas tecnologias podem ser usadas. Então, com as microturbinas eólicas, a forma como elas estão usando o magnetismo é através do uso de ímãs e bobinas dentro do aparelho ele mesmo. Então, apenas um zoom, uma aproximação dessa turbina eólica. E algumas coisas que tornam isso realmente muito atraente. Uma é que esse aparelho particular que você está olhando tem 90 centímetros de diâmetro e pode produzir essa quantidade surpreendente de eletricidade em um pequeno espaço. Pode produzir eletricidade começando em ventos de 3 km por hora e pode operar bem até ventos de 60 km por hora. E isso compara-se diretamente àqueles grandes turbinas de vento eólica de 90 metros que vocês veem na água ou em áreas abertas. Aquelas turbinas eólicas podem operar apenas entre 20 km por hora e 50 km por hora. Elas apenas podem começar a produzir eletricidade em 20 km por hora e precisam ser desligada a 50 km por hora, que é uma parte muito pequena. Então esses aparelhos são muito diferentes em seu design. Então eles giram muito livremente, quase não há nenhum atrito nos rolamentos. Na verdade, não tem nenhum rolamento. É quase um eixo sem fricção, sem atrito. E ele pode criar tanta eletricidade em um pequeno espaço, é que os ímãs e as bobinas estão do lado de fora das lâminas. Então, conforme esta coisa gira, ela está produzindo eletricidade fora, ao invés de no eixo. Isto é bastante impressionante. Então, o que nós estamos fazendo com esta configuração é literalmente usando-a, não apenas em prédios. Então, isto é um prédio de 37 km². Essa é uma renderização. Na verdade, estamos fazendo a mesma configuração que explicarei em um minuto. Estamos fazendo a mesma configuração em um prédio de 37 km² em Nova York, que requer cerca de 1 megawatt de eletricidade. E nós somos capazes de produzir 1 megawatt de eletricidade, e então podemos literalmente tirar aquele prédio da rede elétrica. É muito divertido isso. Mas a outra coisa é, nós queremos fazer essas coisas portáteis, então de forma que possamos usar essa unidade aqui, por exemplo, é uma unidade de energia por demanda portátil, é como estamos chamando. Nós podemos literalmente ter uma microturbina eólica de 90 centímetros no topo disso, em um polo telescópico, que pode ir até 6 metros. E produzir eletricidade, que é colocada em um gerador de motor magnético aqui, bem como armazenamento de bateria. E isso pode gerar 20 kW de eletricidade por hora. Posso fazer uma pergunta a você nesse momento, Colin? Sim. Eu farei uma pergunta para você agora. Há alguma retaliação de governos, indústrias, qualquer coisa? Eles estão tentando pegar você porque você tem isso, ou será algo mais que você gostaria de falar a respeito? Bem, a pergunta é não. E a primeira pergunta é, sabe, se há alguém tentando nos impedir de trabalhar nisso? A resposta é não. E eles estão tentando nos pegar? Não. O que na verdade está acontecendo é que não apenas estamos trabalhando com empresas de energia, há companhias de energia que estão muito, muito interessadas nisso, porque elas veem o potencial no futuro. Que eles sabem que a rede é frágil, eles sabem que a forma como estamos produzindo eletricidade nesse momento é muito ineficiente, e para companhias de gás, eles estão olhando para o declínio no uso do gás natural ao longo dos anos, e eles estão procurando por alternativas para aquilo. Então, na verdade, nós estamos recebendo muito apoio de
do Estado, governos, empresas governamentais, para implementar isso e trabalhar com as empresas de energia. Eu apenas gostaria de dizer algo sobre isso. Eu fiz um vídeo recentemente, eu fiz muita pesquisa recentemente sobre as ineficiências da produção de eletricidade nesse país. E o que acontece quando nós produzimos eletricidade usando gás natural, carvão, energia nuclear ou óleo, empresas que usam isso, é que dentro das plantas, apenas baseado em termodinâmica de transferência de calor, nós perdemos mais de 65% da energia daquela planta de carvão, gás natural, apenas com a produção de pouca eletricidade antes dela chegar na rede elétrica. Então, na planta, são 65% de eletricidade, ou daquela energia, não é convertida em eletricidade. E então, para transmissão e distribuição, nós perdemos mais 5 a 6%. E então, quando a energia do efeito da energia fantasma, nas casas, prédios, fábricas, com coisas que deixam-se ligadas na tomada, nós perdemos mais entre 12 e 23% de eletricidade. Então, juntando tudo, quando nós produzimos eletricidade a partir daquelas fontes, seja gás natural, carvão, urânio ou óleo, essencialmente nós perdemos 65% da energia daquele recurso natural antes dele chegar às nossas tomadas. Então, o que nós podemos fazer com isso é literalmente produzir eletricidade no ponto de uso. Nós eliminamos todos aqueles desperdícios, nós estamos gerando eletricidade do vento e a partir do magnetismo neste momento. E nós podemos produzir, em espaços muito pequenos, podemos produzir mais do que o suficiente, quantidade suficiente de eletricidade para prédios, casas, comunidades, em pequenos espaços. Desculpe te interromper, provavelmente eu estou me adiantando a você. Isso está funcionando em algum lugar? Isso já foi instalado em algum lugar? Sabe, o que está acontecendo nesse momento que podemos dizer? Isso é real? Sim. Obrigado, essa é uma grande pergunta. Então a resposta é sim, é real. Essas unidades, elas mesmas, têm estado em produção e em uso por 15 anos. Elas têm sido refinadas e desenvolvidas constantemente e têm feito em quantidades relativamente pequenas. Ao longo dos últimos 4 ou 5 meses, no entanto, devido àquilo que eu estou fazendo, devido ao que meu sócio e eu estamos fazendo na Innovation T, nós teremos pelo menos 800 unidades de variados tamanhos, desde essas pequenas unidades com as turbinas eólicas de 90 centímetros e armazenamento de bateria, até configurações de 250 kW, onde podemos colocar em arranjos e ter esses sistemas de múltiplos megawatts. Nós teremos 800 dessas unidades no mercado nos próximos 4, 5 meses, instaladas, não sendo enviadas, mas instaladas em prédios. E esses estão em cidades principais, está acontecendo? Sim. Nós estamos fazendo muito agora. Em Pittsburgh, em Buffalo. É muito interessante, há muitas coisas acontecendo em Buffalo, Nova York, com relação à energia. Estamos fazendo coisas em Buffalo, muitas coisas acontecendo em Nova York. A seguir será em Boston, em Talcott Island. Então, é aí que nós estamos focando nossa atenção agora. Agora, algumas outras coisas que estamos olhando, que eu vejo, que não são de vento. Há algumas, você mencionou, mas conte às pessoas o que mais nós estamos vendo nessa tela aí. Esses são geradores de motor magnético, sim? Ok. Então, esses geradores de motor magnético são muito fascinantes. Essa unidade aqui, no lado esquerdo embaixo, é uma unidade de produção de 20 e 25 kW. Vocês podem ver um telefone celular próximo. Isso essencialmente são 3 pés cúbicos de espaço que ele utiliza. E ele produzirá 20 a 25 kW de eletricidade. Essa unidade com o azul e laranja é uma unidade que pode produzir desde 150 kW até 4,5 MW de eletricidade. E aquele espaço, aquelas coisas azuis, são discos magnéticos, eles têm cerca de 30 centímetros de tamanho. Então, ser capaz de produzir aquela quantidade de eletricidade naquele espaço tão pequeno é fantástico. E eu falarei um pouco mais sobre o que isso implica para nós em termos de número de casas.
naquele espaço. Mas a outra coisa é com relação às baterias elas mesmas. Então, nesse momento, há armazenamento em bateria. E o propósito disso é de forma que as microturbinas eólicas e os geradores de motores magnéticos estejam constantemente alimentando as baterias. E aquelas baterias fornecem verdadeira e pura eletricidade para qualquer coisa que você esteja fazendo, ou qualquer que esteja usando a energia das baterias. Isso é algo muito importante, porque quando você tem, seja casas ou fábricas, escritórios, quando se tem um equipamento utilizando a eletricidade, você quer que seja o mais puro e consistente quanto possível. Um dos problemas com a forma como nós produzimos e entregamos eletricidade agora é que nós temos picos, nós temos altos e baixos, e não apenas a voltagem, mas a qualidade da eletricidade ela mesma. E então, os equipamentos sofrem com isso. E equipamentos eletrônicos sofrem com isso. Então, como consumidores, nós pagamos por tudo que é entregue, estejamos usando ou não. Então, o que estamos dizendo o que poderemos fazer é que nós poderemos literalmente prover eletricidade pura e consistente que seja exatamente o que é esperado pelos aparelhos que estão utilizando-nas. O que também significa que nós não precisaremos produzir tanto com relação a uma planta elétrica. Nós não precisaremos produzir tanto para energizar os equipamentos que estarão utilizando a eletricidade. Eu quero fazer uma revisão e um resumo para algumas das pessoas que estão ouvindo e vendo aqui, devido ao que eu disse anteriormente. Nem todos ouvem da mesma forma. Este é o primeiro passo para onde nós iremos. E então, sim, há baterias agora e todas essas coisas. Vocês se lembram de ver fotos, se você é um jovem, de nossos primeiros computadores? E eles poderiam encher um prédio, e agora você pode ter a mesma coisa no seu relógio. Percebem para onde isso está indo? Então, aquilo para que estamos olhando é a infância do uso do magnetismo na produção de eletricidade. E neste momento vocês estão vendo isso ligado às coisas que nós conhecemos, seja começar com um motor ou com uma turbina, ou qualquer uma dessas coisas e armazenar uma bateria. Este é o primeiro passo. Vamos ver o quão rapidamente nós iremos para algumas das outras coisas que Cryon disse que serão a evolução natural de tudo isso. Colin, você tem alguém naquele think tank com o qual você está trabalhando nos bastidores, trabalhando em algumas das coisas que Cryon literalmente disse, que seria, por exemplo, um motor autocontido que gira por si mesmo? Bem, na verdade nós temos. E então, algumas coisas com relação a isso. Uma é que, quando eu ouvi Cryon falando sobre a era do gelo, do frio que chegaria, eu queria ser capaz de resolver aquele problema. Sabe, encontrar uma solução para aquele problema, porque quando ficar frio, e ficará, sabe, as pessoas gostariam de estar confortáveis, ser capaz de cuidar do calor, da eletricidade para suas casas, escritórios, prédios, fábricas. Essa foi a primeira orientação. E depois, felizmente a tecnologia estava lá. Os engenheiros por trás do magnetismo nessas tecnologias são muito inteligentes. E eles já estão olhando para a miniaturização daquela tecnologia. Então, é uma combinação daquilo que nós fazemos e que problemas nós resolvemos. Então, os engenheiros estão trabalhando nisso, mas então também há outros inventores que vieram através de você e que estão trabalhando na miniaturização dessas coisas. E estamos trabalhando com um em particular que está muito avançado já na miniaturização de um motor magnético. Um motor magnético que poderia se encaixar em um telefone celular. Sabe, você está muito próximo de uma das outras predições de Cryon. Nesse momento, onde nós estamos, como ele disse, as vizinhanças terão conjuntos de casas usando uma única unidade. Então, se algo acontecer com a vinda do frio, onde houver uma destruição de uma vizinhança, ou o que quer que seja, eles podem sempre ir para os seus vizinhos e eles terão eletricidade, enquanto na forma como estamos agora, quando a rede elétrica cai, ela cai. E ela cairá por uma cidade ou por quarteirões e quarteirões. É o que Cryon predisse, é que nós poderemos ter uma unidade que simplesmente energiza 4, 5, 6, 7 casas. E ouvir você dizer que isso já existe, isso já está acontecendo, é literalmente, já está aí. Bem, é até melhor do que isso, é muito melhor do que 5 ou 6 casas. Em 150 metros quadrados, nós podemos energizar, 150 metros quadrados não é muito espaço, nós podemos energizar 850 casas. E trabalhando com
incorporação, por exemplo, que constrói e desenha subestações inteligentes. Nós podemos colocar uma unidade de 1 megawatt em uma comunidade local, com uma distribuição, uma capacidade de distribuição para todas aquelas casas, mas aquelas subestações podem literalmente se ligar a outras subestações, de forma que, como você acabou de descrever, ninguém cai. Se uma área tem problemas, outras podem alimentar aquela área. Adorei. Eu acabei de juntar alguns números aqui para você poder ver o impacto daquilo que nós estamos fazendo. Então, em 150 metros quadrados, nós podemos produzir 1 megawatt de eletricidade. Isso pode energizar 850 casas. Dentro de um acre, nós podemos gerar 30 megawatts, que pode energizar 150 mil casas. Eu apenas quero colocar isso em uma perspectiva de quanta eletricidade e quanta terra uma fazenda solar requer e produz. Então, uma fazenda solar pode produzir 1 megawatt de eletricidade, mas requer de 4 a 7 acres de terra. E o que estamos dizendo é que 7 acres de terra pode energizar 850 casas. O que estamos dizendo é que podemos energizar 150 mil casas naquela mesma área, menos do que aquela área, para que as pessoas possam compreender essa terminologia que você está usando. Fazenda solar não tem nada a ver com fazenda, é um arranjo solar. Falaremos sobre fazendas daqui a pouco? Sim, sim. Então, é fantástico a densidade da energia, da eletricidade que nós somos capazes de produzir. Isso é apenas o começo. Essas coisas estão só melhorando em termos de ser capaz de produzir cada vez mais em menores espaços. Adorei. Você, nesse ponto, você está pronto para continuar para o próximo? Ou você terminou com a parte da eletricidade? Eu já terminei com a parte da eletricidade, então, sobre o que eu gostaria de falar agora é água e dessalinização. Então, em minhas viagens, através das suas apresentações, eu encontrei um inventor que desenvolveu um aparelho que está sendo usado em poços de irrigação. Essencialmente, o que ele está fazendo é usar algumas física muito avançada para introduzir íons negativos na água. E devido a isso, e ele pode fazer isso em volumes muito grandes de água também. Então, ao mudar a solubilidade da molécula de água, ele pode literalmente produzir H2O realmente puro e limpo. Algumas coisas que acontecem com isso. É a solubilidade. Essencialmente, diminui qualquer poluente, qualquer coisa que queira se conectar com a molécula da água. E então o segundo é que as plantas simplesmente adoram isso. E então o resultado daquilo que ele foi capaz de fazer foi pegar, na foto que eu tenho aqui, são lotes lado a lado, em uma cama de teste no Arizona. Lotes lado a lado, onde do lado esquerdo foi um lote não tratado, sabe, as mesmas sementes em ambos os lados, e do lado direito é um lote tratado. Esse foi o resultado de usar essa água. E essencialmente o que ele foi capaz de fazer é aumentar o rendimento da colheita por 6 a 10 vezes. Eu posso interromper agora porque há pessoas que olharão para isso e dirão, ok, eles estão alterando alguma coisa aqui, eles estão fazendo alguma coisa que a natureza não faria, sabe, o genoma, todos esses temas que nós estamos ouvindo agora. Tudo que estamos fazendo é tornar a água mais clara, mais pura para as plantas, não está certo? Está certo. Então, não há nenhum fertilizante, não há nenhuma modificação das sementes. Isso é completamente orgânico. E tudo que mudou foi a água que foi usada em cada lado. Então eu fico muito empolgado com isso, porque devido à próxima coisa, e então isso tem a ver com um poço de irrigação. A próxima geração dessa tecnologia será uma dessalinização muito mais completa da água. Então, nesse momento, isso dessaliniza a água salobra. Então, uma água que está próxima da costa, próximo do oceano, e a próxima geração incluirá magnetismo e também seremos capazes de dessalinizar a água marinha. Seremos capazes de dessalinizar a água do mar e a água de irrigação, e então, depois daquilo, nós chegaremos à água potável para nós e animais. Então, isso é realmente importante, porque, devido ao que eu também vi nas canalizações de Cryon, que é sobre
conforme nós continuamos, conforme nós trabalhamos em direção a esse período de frio, e as pessoas precisam consolidar seus cultivos, menos e menos terras de fazendas sendo disponíveis devido ao frio ele mesmo. Nós precisamos procurar formas de literalmente produzir alimento, seja pequenos grãos, frutas, legumes. Precisamos ser capazes de produzir essas coisas em espaços cada vez menores. E neste momento, há empresas que produzem fazendas verticais, fazendas em containers. O que é impressionante sobre isso é que no espaço de cerca de 37 metros quadrados, que é um container, nessa área, eles podem produzir tanto quanto grãos ou folhas ou legumes. Eles podem produzir tanto quanto em 2,5 até 5 acres de terra. Então, 37 metros quadrados produz tanto quanto 2,5 acres a 5 acres de terra. E parte do desafio para isso é que eles requerem muita eletricidade para poder energizar as luzes e manter o clima para o crescimento. Então, o que nós fizemos é começamos a casar as capacidades de produção elétrica das microturbinas eólicas e os geradores de motor magnético e as baterias. Estamos casando aquilo para essas fazendas de containers. E podemos ver nesse canto aqui, há uma estrutura de produção em Buffalo que está produzindo essas coisas. Literalmente, estamos combinando nossa eletricidade àquilo onde é necessário. Podemos literalmente conectar a filtração de água e a purificação de água também. E eu apenas quero colocar isso em perspectiva um pouco, porque ser capaz de produzir mais em espaços menores, onde se tem crescimento completamente orgânico, essa fazenda orgânica, isso vai ser cada vez mais importante. E então, podemos ver parte do que nós fizemos aqui. Estamos olhando para um container de 37 metros quadrados. E um acre de terra é igual a 4.000 metros quadrados. Nós podemos essencialmente colocar 109 containers em um acre de terra. E se nós colocarmos 109 containers em um acre de terra, e se ele puder produzir tanto quanto 2,5 acres por container, essencialmente estamos em um acre. Estamos produzindo tanta comida quanto em 272 acres de fazenda tradicional. Ou se estivermos produzindo grãos que são na escala de 5 acres de terra por um container, nós estamos literalmente substituindo 544 acres de terra agrícola tradicional com um acre de fazendas de container. Então isso se torna muito importante porque, novamente, conforme fica mais frio e nós precisamos ter alta densidade de comida de qualidade em espaços menores, podemos literalmente fazer isto. Em acres, podemos alimentar comunidades inteiras ou condados inteiros. Muito facilmente. Não apenas isso produz alimento, mas também produz empregos, porque cada um desses containers requer 5 a 7 pessoas para operar e manter. Então, há muita coisa a ser dita sobre isso. Não apenas é uma alta densidade de comida orgânica de alta qualidade, mas isso é realmente da fazenda para a mesa, pois você pode ter isso na sua vizinhança, você pode ter no meio da sua comunidade, e sejam os supermercados, seja hotéis, restaurantes, outros lugares que requerem uma constante abastecimento de alimento, vocês podem ter isso do seu lado, na sua porta, tendo alimento super fresco entregue na sua porta. Isso é fantástico. Se você não compreendeu ainda, você que está ouvindo, se você ainda não juntou as peças, estamos olhando agora para estas coisas, como elas vão melhorar nossas cidades, tudo isto. Você pode pensar por um instante o que isso fará pelo terceiro mundo. Ser capaz de gerar eletricidade como isto em um espaço muito pequeno para cultivar alimento. Isto mudará continentes. É disso que estamos falando. Isso também nos leva para aquilo que Cryon falou a respeito do futuro da África. Tudo isso está conectado. Em talvez um futuro distante, talvez em décadas, mas você estará aqui e você verá. Colin,
Há muitas pessoas empolgadas aqui que talvez tenham invenções. Você está disponível para dar uma olhada ou qualquer uma dessas coisas? Eu estou. Estou muito feliz de fazer isso. E respondendo aquela pergunta, eu também gostaria de abordar o que você acabou de dizer sobre países em desenvolvimento e na África. Nós já estamos fazendo projetos na África com relação à eletricidade. O interesse na eletricidade é o principal, mas seguindo rapidamente daquilo está a água, a purificação de água e produção de alimentos. Então não apenas na África, mas também no México, e nós estamos trabalhando com um grupo no México que estamos procurando realmente expandir para o sul do México, onde a rede elétrica não é tão desenvolvida quanto no México, no norte do México, e a produção de alimento precisa ser aumentada também. Então isso já está acontecendo. E sim, eu estou interessado em falar com inventores e pessoas que estejam na vanguarda dessas coisas, porque é uma questão de incorporar tudo isso para aquilo que nós já estamos fazendo e trazê-lo para o mundo de uma forma muito maior. Que informação fantástica essa tem sido. Vocês sabem que há mais? Novamente, eu não quero ficar científico demais aqui para manter seus olhos atentos, devido ao que eu também sei que Colin já me disse, que ou ainda não está para publicação ainda, ou então é técnico demais. Mas isso é extremamente empolgante. Vocês viram apenas a ponta do iceberg daquilo que está acontecendo. Eu adorei que Colin esteja disponível aqui para dar uma olhada em outras coisas que você talvez tenha. Esta é a conexão que nós sempre quisemos. E isto é real? Sim, é. Isso pode ser financiado. Pode ser financiado, sim. Esses tipos de coisas é onde que Colin está numa encruzilhada dessas coisas. Dar uma olhada naquilo que está acontecendo. É isso que aconteceu com ele através de sincronicidade. É que as pessoas foram trazidas até ele e invenções foram trazidas até ele. Então, ele é um cara muito ocupado, como você pode imaginar. Nesse vídeo em particular, sabemos que irá para muitos lugares, mas ainda assim nos deu permissão para mostrar seu website, está na tela. Quando nós retornarmos para ele, vocês verão. Eu dou a vocês a última palavra, meu amigo. Sabe, eu preciso agradecer a você, Lee, não apenas por fazer o que você faz, canalizando Cryon, trazendo aquela informação para o mundo, mas também por suas conexões, as pessoas que você me apresentou. E eu me vejo como um facilitador. Eu não sou inventor, eu não sou engenheiro. Estou apenas ajudando a juntar essas coisas e trazer para o mundo de uma forma realmente grande. Então, muito obrigado. Eu realmente apreciei e obrigado por me convidar para fazer esse show com você. Isso vai remexer o pote, meu amigo. E muito obrigado. E eu sei, talvez estaremos juntos novamente quando você tiver mais coisas para mostrar e falar a respeito, mas isso é bastante por agora. Aqui foi Lee, Streaming com Lee, Colin MacLeod. O futuro está aqui. Obrigado.